Vamos começar o nosso estudo, está muito alto. Vamos começar o nosso estudo com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas e pela escolha livre e soberana que tu fizeste de cada um de nós. Pai querido, agora queremos a tua presença, onipresente como sempre, orientando-nos no entendimento da tua palavra que vamos estudar nesta aula. Assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a última parte do livro de Juízes. Já na semana que vem entraremos no livro de Samuel. Hoje nós vamos tratar do trecho que está em Juízes, capítulos 17 a 21, os últimos 4 capítulos do livro de Juízes. E esses últimos 4 capítulos falam da idolatria, de conflitos que aconteceram na Israel daquele tempo e da desintegração social que ocorreu naquele momento. Diria que esse tema de hoje está, digamos, no epicentro do tema geral desse estudo desse ano, a soberania de Deus e o governo e o desgoverno humano. O livro de Juízes poderemos dividir em 3 partes, 2 delas nós já vimos. A primeira parte que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6. E esse começo do livro dá uma explicação sobre o declínio dos hebreus nesse período que aconteceu durante o período de Juízes. Se os irmãos se lembram, nós estudamos o livro de Josué, em que vimos o povo hebreu, sob a liderança de Josué, extremamente apegado à palavra de Deus, cumprindo os desígnios de Deus, conquistando a terra prometida, e algumas das tribos levando isso às últimas consequências, efetivamente, tomando conta dos territórios que tinham sido divididos para cada uma das tribos, obedecendo, sim, os desígnios de Deus. Mas, durante o período de Juízes, nós vamos observar uma grande dissolução no povo de Israel. E esse começo do livro mostra exatamente isso. A segunda parte, que seria a parte central do livro, e, portanto, a parte mais densa e mais específica do que diz respeito a Juízes, que vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 16, versículo 31, aí nós temos o relato da história dos juízes, cada um deles, homens e mulheres, que foram enviados por Deus para mantê-los efetivamente no compromisso de fidelidade a Deus e também livrá-los dos inimigos terrenos. E os capítulos finais, que são os capítulos que nós vamos estudar hoje, a terceira parte do livro de Juízes, pode ser denominada como retratos de uma decadência, ou até, de uma maneira mais contundente, como o caminho da morte. E foi de fato isso que aconteceu no período de Juízes. Eu, há mais ou menos 2 anos e 2 meses atrás, tive a oportunidade de, nesta sala, falar um pouco sobre o tema pluralismo e exclusivismo. A conexão que aquele tema que eu lecionei há 2 anos atrás com este tema de hoje é tão grande que eu me permito iniciar a aula de hoje fazendo uma recapitulação daquele tema tão importante que eu tratei 2 anos atrás. Muitas pessoas não viram, outras possivelmente terão visto e vão se lembrar disso. O que é esse pluralismo moderno? Pluralismo, segundo o dicionário Aurélio, seria a admissão de uma diversidade de princípios e de substâncias para explicar o universo. Em outras palavras, nós diríamos que a multiplicidade de opiniões, de posições a respeito do universo, da realidade, representa a liberdade de cada um pensar do jeito que quiser e gostar do que quiser,
e interpretar a natureza, a realidade do jeito que bem entenda, porque, afinal das contas, tudo é válido. Essa palavra, tudo é válido, é muito frequente, muito comum hoje em dia. Tudo é válido. Parece bom, nada de um tentando convencer o outro a respeito de um ponto de vista específico. Ou seja, na verdade, o pluralismo defende essencialmente o respeito pela opinião alheia. Isso, queridos, não é novo. O pluralismo sempre existiu e o paganismo era essencialmente pluralista. Ora, a Palestina daqueles tempos, como vocês sabem, era um território habitado por muitos povos, de maneira geral chamados de cananitas. E eram todos eles pagãos. De modo que essa afirmação aponta não apenas para o paganismo da Palestina, como o paganismo de maneira geral que existia na antiguidade. O paganismo era essencialmente pluralista. Havia muitos deuses convivendo harmoniosamente na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina. Na Palestina nós tínhamos o culto de Baal, o culto de Astarote, muitos deuses existiam. Ou seja, havia uma religião plural, povos diferentes, seguindo diferentes deuses, diferentes credos. O povo de Israel é um povo diferente, porque crê no único Deus e é o povo de Deus e cumpre as ordens de Deus. Portanto, pela definição do próprio Deus, não há um pluralismo religioso admissível. Como proposta intelectual, o pluralismo está intimamente ligado aos movimentos que, desde o período do Renascimento, se preocuparam com a valorização do indivíduo, mas isso em detrimento da fé. Eu tive a oportunidade, nesse mês que passou, fazer uma viagem à Europa e eu visitei verdadeiramente o berço do Renascimento, a cidade de Florença. E a guia que nos conduziu pela cidade, uma mulher muito culta, muito conhecedora, sobretudo, dos fatos e dos ocorridos do Renascimento, ela batia o tempo todo nessa tecla. Durante a Idade Média, o homem tinha sido completamente dominado pela religião católica romana, de modo que a mente humana, durante a Idade Média, meio que ficou amortecida debaixo da rigorosa maneira de pensar da Igreja Católica. E quem se apartasse do pensamento da Igreja Católica, que era a igreja dominante na Idade Média, normalmente terminava na fogueira, através da Inquisição. O Renascimento tem várias origens, vários motivos. O Renascimento é a redescoberta de todo o conhecimento humano que foi desenvolvido desde a Antiguidade, que tinha ficado sob controle da Igreja durante a Idade Média. Mas o Renascimento é a reabertura do conhecimento e o acesso ao conhecimento a todo ser humano. Mas, claramente, está embutido nesse processo chamado Renascimento meio que uma revolta do ser humano, aquele domínio implacável, absoluto da Igreja Romana durante a Idade Média. Por isso se fala valorização do indivíduo. A partir do Renascimento, e a sequência disso, Iluminismo, Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós temos um grande crescimento da importância do ser humano em relação ao divino. Isso quer dizer o seguinte: depois do Renascimento, nós tivemos um caminhar sólido, forte, em direção ao pluralismo moderno. Qual seria o problema de cada um ter uma opinião sobre tudo e todas as opiniões serem consideradas igualmente válidas? Qual é o problema de pessoas terem opiniões diferentes a respeito das coisas? Olha, do ponto de vista moderno, do ponto de vista... Muito obrigado. Do ponto de vista da nossa maneira de pensar moderna, cada um tem o direito de pensar do jeito que quiser, de acordo com o seu embasamento teórico, de acordo com como estudou, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua vivência.
é absolutamente natural. Se a gente não parar e pensar um pouquinho, essa afirmação é absolutamente aceitável e natural nos dias modernos. Mas o fato é que, do ponto de vista teológico, existe aí um problema razoavelmente grande. Ou não razoavelmente grande, mas definitivamente grande. Você está me apontando aí, Rogério, porque eu estou mais para frente hoje? Tá bom. Mas você sabe que eu não fico parado mesmo, né? Eu vou procurar ficar no espectro de alcance da câmera, tá? Na verdade, há um conflito entre o homem e a realidade. Na impossibilidade que o homem tem de lutar com a realidade, o homem tenta mostrar que o que existe pode ser visto de modos diferentes. Isso coloca em questão, no âmago da questão, o questionamento do próprio autor da realidade. E essa é a questão-chave na questão do pluralismo, das diferentes maneiras de pensar. Porque a realidade que nós vivemos, queiramos ou não queiramos, tem um autor e esse autor é Deus. No pluralismo, um Deus seria apenas a expressão máxima de códigos sociais de um povo, ou do inconsciente coletivo do povo. E isso é o que acontecia exatamente no paganismo antigo. Cada sociedade tinha um inconsciente coletivo, uma maneira de pensar, e criava os seus próprios deuses, os seus próprios ídolos. A humanidade moderna não é diferente. Nós temos um inconsciente coletivo hoje criando diferentes ídolos. Como o próprio reverendo Durval, no sermão hoje, disse, nós criamos muitos ídolos. O dinheiro é um ídolo, uma pessoa pode ser um ídolo, você mesmo pode ser o seu ídolo. Ou seja, o ser humano tende a criar ídolos. Sempre que ele se afasta de Deus, ele cria ídolos. A conclusão, então, seria que Deus é criado e não o Criador. Deus seria, portanto, o delírio do inconsciente coletivo. Existe um livro que foi lançado há uns 4 anos atrás, que tem por título exatamente isso, Deus, um delírio. Ele vendeu bastante, uma visão claramente de um autor ateu, creio que chama Richard Dawkins, uma coisa assim. Eu não faço muita questão de lembrar do nome dele, porque o ponto de vista dele realmente não me agrada. Tá? Até comprei o livro para ver que tipo de baboseira ele escreveu ali. Mas eu não consegui ler muito, não, porque é um tanto nauseabundo para um crente ler aquilo, tá certo? Leva-se ao extremo o conceito de que o homem seja a medida de todas as coisas. Como há muitos homens, há também muitas medidas, todas elas devem ser respeitadas, portanto, todas as medidas são válidas. Está aí a palavrinha-chave. Quando alguém se vê acuado num diálogo, mas espera aí, tudo é válido. Essa é a palavrinha que muitas vezes vocês devem ter ouvido em um momento de discussão acalorada de alguma coisa. Vamos respeitar a opinião dos outros, tudo é válido. Muito bem. Em última instância, o pluralismo chega aos seus objetivos defendendo o direito de cada um crer naquilo que quiser. Não há nenhuma verdade absoluta para o pluralismo. Nenhuma verdade universal, e sim verdades individuais, todas válidas, todas válidas. Eu li sobre a história de um amigo que foi visitar um outro amigo no hospital. Esse amigo tinha se envolvido com drogas, tinha tentado suicídio, o suicídio fracassou, e o amigo que foi visitá-lo contou para ele da conversão que ele teve, e o fato de ele ter abraçado a fé em Jesus Cristo, e, obviamente, o amigo que tinha se convertido a Jesus estava pregando o evangelho para o outro, e falou acaloradamente, e depois do seu discurso, o amigo que estava na cama ainda completamente pálido pela perda de sangue, disse, se isso é bom para você, ótimo, fico feliz.
O que ele está representando é exatamente isso. Um tinha escolhido as drogas como um caminho, e o outro tinha escolhido a Cristo como caminho. Mas a posição dele era uma posição pluralista. Olha, o meu ponto de vista, o seu Jesus não me serve. As drogas me servem. É a mesma coisa. Não há verdade absoluta. Tudo é válido. De modo que o pecado de ofensa a Deus, o pecado, acima de tudo, é ofensa a Deus, passa a ser, no máximo, uma agressão às convicções de outra pessoa ou grupo. Isso é que a gente chama de relativismo, pluralismo, multiplicidade. Basicamente, essa é uma grande doença que recobre a humanidade desde todos os tempos, desde o paganismo antigo até o paganismo moderno. Por exemplo, a questão da sexualidade. Ela é claramente hoje uma das grandes bandeiras do pluralismo. Hoje nós vemos claramente tratando da questão sexual como apenas uma questão cultural, um código de valores diferentes de pessoas, diferentes para grupos, e que pode ser apreciado, mas não imposto aos demais. Hoje, em todos os países do mundo, uma coisa que está em grande discussão é o casamento homossexual, a adoção de filhos por casais do mesmo sexo, ou seja, existe no mundo inteiro, não é apenas no Brasil, e sim no mundo inteiro. Aliás, verdade, a discussão aqui dentro veio de fora. Tá? Em sociedades ditas mais desenvolvidas, essa discussão está rodando há mais tempo. A prática do sexo apenas nos limites do casamento é apenas um tabu ou falta de esclarecimento, e muitas vezes é um tabu imposto pela igreja, qualquer que seja a denominação. Ou seja, sexo fora do casamento é uma coisa perfeitamente aceitável e só a igreja não aceita isso. Mais que isso, o homossexualismo nesse aspecto seria apenas uma opção pessoal. Não existe nenhum problema. E hoje, cada vez mais, os defensores das causas homossexuais estão se tornando mais e mais e mais agressivos contra o restante da sociedade. Chega-se a brincar dizendo que daqui a pouco vai ser obrigatório ser homossexual. Tal é, digamos, a virulência com que se assume o pleito do homossexualismo, dos direitos dos homossexuais. Isso é uma manifestação forte, evidente, contundente desse pluralismo que hoje existe no mundo. E como é essencialmente o nosso mundo de hoje? É diferente da Canaã antiga? O mundo é essencialmente pluralista. Eu acho que nunca foi tão pluralista como é hoje. Vejam que os meios de comunicação acelerados que nós temos hoje, sobretudo a internet, faz com que a cultura humana seja cada vez mais pluralista. Hoje nós temos a interação quase que instantânea de todos os seres humanos através dos meios de comunicação, e a internet é o meio mais tranquilo para você colocar qualquer bobagem que vai ser lida por pessoas que vão achar que aquilo é a realidade. Os famosos blogueiros que criam assuntos variados, pontos de vista variados. Na internet hoje se faz política, ou se faz politicagem, ou se faz doutrinação, ou seja, os meios de comunicação modernos fazem com que o pluralismo seja cada vez mais exacerbado. O nosso mundo é essencialmente pluralista. Ora, contra esse subjetivismo, esse relativismo, esse pluralismo, a Bíblia apresenta o absoluto. E esse, diria para vocês, é provavelmente o maior conflito que nós temos em relação ao mundo pluralista, porque nós cristãos acreditamos no absoluto. Quem é o absoluto? João 14,16, há uma voz nos falando há 2000 anos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é absoluto. Jesus, a encarnação do próprio Deus, fala do absoluto.
Ele é o absoluto. E ele vai mais fundo, em Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ora, esses ensinamentos de Jesus calam fundo no coração dos crentes. E, portanto, nós temos que repudiar esse pluralismo em que tudo pode, tudo é válido, tudo ok. E na sociedade moderna nós temos que conviver com essas coisas todas. A Bíblia nos ensina que a verdade está na palavra de Deus. Isso é absoluto. E isso é ensinado pelo próprio Deus desde que ele se manifestou através da sua palavra. Portanto, nós cremos no absoluto. E não podemos condescender com o pluralismo. Às vezes até nem podemos tolerar. Não podemos vergar, encontrar uma posição confortável no espectro do tudo é válido. Mas, infelizmente, nós somos desafiados todos os dias a encontrar um lugar razoavelmente confortável para sobreviver nos dias de hoje. O meu futuro genro, quase genro já, porque já está namorando a minha filha há 4 anos e meio, já estão com planejamentos sérios de casamento, eu já estou fazendo o orçamento para o que vai acontecer nos próximos X meses. Não vai ser fácil, vai ser uma paulada razoável. Ele foi contratado por uma grande empresa de consultoria, conseguiu um grande emprego, é uma empresa de grande renome global, mas é uma empresa de consultoria. E eu conheço muito esse mundo, como professor de administração de empresas, conheço muito o mundo da consultoria. Como executivo, trabalhei com consultores de muitas grandes empresas. Os consultores, de maneira geral, são pessoas muito bem preparadas, jovens, quase sempre jovens, e eles entram no mundo da consultoria e sofrem desafios terríveis. O maior de todos os desafios é a competição entre os próprios consultores, porque todos eles procuram se destacar uns dos outros rapidamente para conseguirem galgar as posições até chegarem a sócios das consultorias. Portanto, eu sei que esse mundo é um mundo extremamente desafiador, e eu disse, olha, Felipe, você precisa enxergar isso como uma grande oportunidade que Deus está te dando. Mas tenha em mente, primeiro, 2 coisas. Você vai precisar ter muita capacidade de trabalho, vai ter que renunciar muito a sono, muito a horário, muito a rotina, porque você não vai ter rotina. Consultor não tem rotina, não tem horário de trabalho, ou seja, os desafios são tão grandes e a cobrança dos clientes são tão grandes que um consultor praticamente não tem descanso. Então você vai ter que ter uma enorme resiliência em relação a horas de trabalho e desafios. E a outra é o mundo horrivelmente competitivo ao qual você vai ser submetido. E lembre-se sempre só disto. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ser simples como a pomba é nunca se afastar do absoluto do Evangelho. Mas prudente porque você está lançado num mundo cheio de lobos vorazes. E é exatamente isso que está no coração desses 4 capítulos de Juízes. Nós estamos falando do absoluto, que é a palavra de Deus. A Bíblia afirma que há princípios morais universais sobre os quais o comportamento do indivíduo e da sociedade deve se basear. Se essa base moral for abandonada pelo homem, o indivíduo e, como consequência, a sociedade serão destruídos. Ou seja, aquele que se afasta do absoluto de Deus acaba se autodestruindo e a consequência nada mais ou nada menos é do que a morte. Quando Deus nos disse, você vai conhecer o bem e o mal se comer naquela árvore, portanto, a consequência será a morte. Mas o ser humano desafiou
a vontade de Deus. Segundo a Bíblia, o universo em que nós vivemos é um universo moral. Existe um claro conteúdo de certo, de errado, de bem, de mal. A Bíblia sinaliza isso o tempo todo. Porque Deus que planejou o universo é essencialmente um ser moral. Ao plantar no centro do jardim do Éden a árvore do conhecimento e do bem e do mal, Deus mostrou claramente o seu conteúdo moral. Deus é um ser moral. Sendo o ser humano formado à imagem e semelhança de Deus, está, portanto, gravado no coração humano, na própria natureza humana, essa essência de moralidade. Mesmo aquele que nunca viu, nunca leu o Evangelho, tem gravado no seu DNA a moralidade divina. Não há como fugir a isso. Portanto, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, alcança crentes e não crentes. Porque toda a humanidade tem gravado esse aspecto moral planejado e executado pelo Criador. No universo moral, existem leis estabelecidas por Deus, que uma vez violadas, trazem fatalmente a destruição para aqueles que violam essas leis. Isso está, digamos, no DNA espiritual do ser humano. Faz parte do hardware do ser humano. Ele foi construído por Deus assim. Não tem como escapar disso. Ora, se a verdade absoluta de Deus é abandonada, a consequência é a dissolução, ou seja, é como se nós fôssemos um sonrisal jogado na água. Dissolução, dissolve. A dissolução da personalidade do indivíduo e, em consequência, a dissolução da própria sociedade. Isso é muito pesado, é muito duro, cala fundo, mas é essa a realidade que a gente tem que perceber e que está claramente expressa no livro de Juízes, nos últimos 4 capítulos. Quando o ser humano escolhe um caminho que lhe parece correto, mas ignora a verdade divina, a sociedade, em decorrência, caminha para a queda e para a destruição. E isso, repito, não vale apenas para crentes, porque as Escrituras revelam a verdade de Deus com a qual todo ser humano tem que conviver. Ora, no tempo dos juízes, o povo hebreu se afastou de Deus e passou a escolher os seus próprios caminhos. Aliás, o livro de Juízes é recorrente. A cada momento ele fala, nesse tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia, o que lhe achava correto. O livro de Juízes, o tempo todo, é como se um disco voltasse ao mesmo lugar, ele passa sempre por esse pedacinho. Cada um fazia aquilo que achava certo. Pessoal, nós estamos falando de alguma coisa que foi escrita 3.000 anos atrás e que é absolutamente atual. Só a palavra de Deus pode ter esse conhecimento. Alguma coisa que foi escrita 3.000 anos atrás e que continua sendo absolutamente atual, 3.000 anos depois, numa sociedade que evoluiu e evoluiu e evoluiu até chegarmos do tempo praticamente da não escrita ou escrita cuneiforme até o tempo da internet. E continua sendo a verdade. Portanto, existe o absoluto. A verdade de Deus é absoluta. Não importa se foi escrito no tempo do início da escrita, ou se está sendo comunicada no tempo em que os bits e bytes de computadores são a grande linguagem mundial. Continua sendo verdade absoluta. E isso cala fundo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Tudo é válido. Esse é o pluralismo moderno. O livro de Juízes, nos seus 4 capítulos finais, ele rompe com os relatos das histórias dos juízes
e nos traz, nesses 4 capítulos, basicamente 3 histórias que ilustram, de maneira muito contundente, a forma como os israelitas se afastaram da palavra de Deus e caminharam, flertaram com a destruição. 3 histórias nos são contadas nesses 4 capítulos. A primeira história é de Mica, que está em Juízes 17:1 a 18:31. A segunda história é a história do levita e da sua concubina, que está em Juízes 19:1 até a 30, 19:30. E a terceira história nos relata a guerra civil que houve em Israel naquele tempo. Uma guerra entre a tribo de Benjamim e as demais 11 tribos de Israel. Isso está em Juízes 21 a 21, 25. E termina o livro exatamente com esse relato. Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre essas 3 histórias. Não dá para ler as histórias todas, seria muito mais útil que a gente lesse, mas eu os concito a lerem cada uma das histórias. Mas a história 1 é a Mica, é a história de Mica, um homem das montanhas de Efraim, portanto um efraimita, e os seus ídolos. Resumindo essa história, ela começa com um roubo na família. Mica roubou alguma coisa como 13 quilos de prata da sua mãe, 1.100 ciclos de prata. Não devia ser pouco, 13 quilos de prata maciça era algum valor significativo, ainda hoje seria. E a mãe de Mica amaldiçoou o ladrão. E ele ficou apavorado. A minha mãe está amaldiçoando o ladrão. Ele ficou morrendo de medo. E esse medo levou Mica a confessar: mãe, fui eu que peguei a sua prata, mas está aqui de volta. Está morrendo de medo. Ele supersticiosamente ficou com medo da maldição da mãe. Tem a maldição da múmia, é a maldição da mãe. Bom, ele devolveu a prata, a mãe abençoou o filho, consagrou a prata a Deus e separou 3 quilos e mandou fazer 2 ídolos de prata. Entregou o filho. Que fez o filho? Não apenas passou a adorar esses 2 ídolos de prata, como ele construiu um santuário na casa dele. Ora, a palavra de Deus, o Pentateuco, a lei, ensinava: não terás outros deuses antes de mim. E mais, a adoração ao Senhor tem que ser no tabernáculo. Ora, no fim do livro de Josué, os israelitas todos se levantaram contra 3 tribos que tinham erigido um altar na divisa entre o aquém Jordão e o além Jordão. Mas, passados 200 anos, sei lá quando Mica viveu, no período de Juízes, o povo já tinha se afastado da verdade de Deus. Aquela geração de Josué, em que o povo estava fortemente vinculado à verdade de Deus, já tinha morrido. Os seus descendentes já tinham se afastado da palavra de Deus. De modo que era válido agora fazer ídolos consagrados a Deus e fazer o seu santuário em casa. E Mica foi além. Ele constituiu um dos filhos dele como sacerdote para ministrar perante esses ídolos no santuário doméstico. Ora, nós sabemos, pela lei, que sacerdotes só poderiam ser levitas aaronitas.
Não era qualquer levita. Tinha que ser levita da família de Arão para ser sacerdote. Os outros levitas poderiam liderar o louvor, poderiam ser professores, doutores da lei, mas não poderiam ser sacerdotes. A maior parte dos levitas não podia ser sacerdote. Os levitas não tinham terra, eles receberam como herança a adoração a Deus e a condução do povo nessa adoração. Mas só os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Mica não apenas construiu ídolos e se curvava perante esses ídolos, como constituiu um dos filhos dele como sacerdote. Um afastamento total, desobediência total. Ora, ia passando um levita errante pelas montanhas de Efraim, onde vivia Mica. Esse levita não era da família de Arão, e Mica, então, o contratou como sacerdote pessoal. É o chamado personal preacher. Não tem personal trainer, eu tenho a minha personal farmacêutica, minha filha. Ele tinha um sacerdote pessoal. Contratou um levita. O levita errante pagou um salário para ele, ofereceu um salário. O levita, que não tinha onde morar, nada, se deixou contratar por Mica e ficou lá, oficiando como sacerdote. E ele não podia ser sacerdote, porque ele não era da família de Arão. Mas, tudo bem, tudo é válido. Tudo é válido. Esse sacerdote pessoal, um dia um grupo de homens da tribo de Dan, que não tinha ainda dominado o território que lhe cabia por herança, passou pela casa de Mica, viu o levita lá. Para que você vai ficar trabalhando só para essa família? Vem conosco, porque aí você vai ser sacerdote de uma nação, de uma tribo inteira. Ofereceram mais salário para ele. O que fez o levita? Passou a mão nos ídolos, passou a mão na estola sacerdotal que tinha sido feita por Mica e foi embora com os danitas, da tribo de Dan. Mica foi atrás para reclamar: como vocês roubaram meu sacerdote, meus ídolos? A resposta dos danitas foi basicamente em português moderno: quem é você para vir brigar contra 600 homens armados? Cai fora. E Mica simplesmente se retirou de cena, muito triste, e o levita que ele tinha contratado foi embora atrás dos danitas. O que a gente vê aí é um sacerdote fajuto, né? Porque ele aceitou uma oferta de mais dinheiro e foi embora através daquele conjunto de damitas. Essa é a primeira história. O que ela reflete, pessoal, essencialmente? Israel tinha perdido completamente a conexão com o legado de Deus. O povo de Israel perdeu completamente a sua base moral. Se afastou de Deus e perdeu a sua base moral. O povo desobedeceu, e essa desobediência inicial conduziu à perda do próprio discernimento moral. A percepção do certo e do errado simplesmente deixou de existir, desapareceu. Os caminhos de Deus foram gradativamente confundidos e dominados pelos costumes dos vizinhos pagãos, os cananeus, ou seja, adoração de ídolos, culto doméstico, essas coisas todas se tornaram absolutamente comuns no seio do povo de Israel, que se afastou da palavra de Deus. E isso levou a uma corrupção total de Israel. A história 2. Essa é ainda mais agressiva. A história do levita e da sua concubina. Também vou fazer um apanhado rápido dessa história. Um outro levita, é interessante como Deus usa os levitas nesse aspecto, no livro de Juízes, para passar as mensagens. Os levitas não tinham herança física, não tinham território em Israel. Deus separou os levitas para o culto.
E, portanto, Deus usa exatamente os levitas para passar claramente essa mensagem, porque os levitas eram doutores da lei, eram aqueles que tinham a seu encargo ensinar a lei, ensinar a palavra de Deus. Então, as duas histórias estão vinculadas a levitas. Então, outro levita que caminhava pelas regiões de Efraim, ele tomou uma concubina da cidade de Belém, que, como sabemos, fica em Judá. Essa concubina se aborreceu do seu senhor. Concubina não era esposa plenamente, era uma esposa mais ou menos, uma esposa que fazia parte do trabalho de esposa, mas que não era uma esposa com todos os direitos. Digamos, uma esposa, como hoje é casa descasa, casa descasa, também não casa, também junta, separa, ou seja, é tudo válido. Então, a concubina de Belém vivia com Mica e se aborreceu dele. A versão tradicional que nós adotamos diz apenas que a concubina se aborreceu dele. A nova versão internacional diz que ela adulterou. De qualquer forma, o casal se desentendeu e a concubina voltou para a casa do pai em Belém. Passados 4 meses, o levita decidiu ir a Belém e se reconciliar com a mulher. Resolveu ir buscá-la na casa do pai. Ora, na antiguidade, a mulher não tinha o mesmo valor que o homem. E fica claramente visível isso no livro de Juízes. O pai da concubina o recebeu muito bem, fez 5 dias de festas para ele, mas ao final do 5º dia, o levita pegou a mulher e um moço que ele tinha levado para acompanhá-lo e começou a viagem de volta para as montanhas de Efraim. Mas viajou um certo período de tempo, e quando estava se aproximando de Jebus é Jerusalém, o moço sugeriu, olha, vamos entrar na cidade para pernoitar aí. E o levita falou, não, essa cidade é cidade de pagãos. Nesse momento, Jebus ainda não tinha sido conquistada pelos israelitas, isso foi acontecer só depois do período de Davi. Os jebuseus eram pagãos. Então, ele disse, não, vamos continuar andando e vamos nos hospedar numa cidade que seja habitada por povo de Israel. E eles foram até Gibeá, que era uma cidade benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim. E se colocou no centro da praça, ele, o moço e os jumentos, e a sua concubina. A forma de você manifestar que desejava ser hospedado era se sentar na praça da cidade. E ninguém dos benjamitas se aproximou dele e ofereceu hospitalidade. Mas veio um velho, que era também um andarilho que estava em Efraim, que morava na cidade, e ofereceu hospedagem a ele, levou-o para casa. E acontece, nesse momento, o acontecimento é extremamente paralelo àquele que aconteceu em Sodoma, quando os anjos se hospedaram na casa de Ló. Isso, na casa de Ló. As pessoas da cidade, saiam os visitantes porque queremos abusar deles. Aconteceu a mesma coisa com esse levita. E o homem, quando a casa foi acossada por benjamitas, pessoas da tribo de Benjamim, acossaram, olha, tira esse homem daí porque queremos abusar dele homossexualmente. E o efraimita disse, olha, não façam isso. Eu tenho uma filha virgem, eu dou a filha virgem para vocês fazerem o que vocês quiserem dela, eu posso dar também a concubina, mas não façam com esse homem o que vocês estão pretendendo. E simplesmente
lançaram a concubina do levita aos cães ferozes. Ou seja, a filha virgem sumiu, quer dizer, não foi dada coisa nenhuma, mas a concubina do levita foi lançada aos pervertidos. Eles abusaram e violentaram a moça a noite inteira, e no fim da noite ela voltou para casa e caiu na porta de casa e morreu na porta de casa. De novo, existe uma pequena discrepância em versões bíblicas. Uma fala que o anfitrião é que entregou a concubina aos pervertidos. E outra versão fala que o levita teve participação nessa entrega. Qualquer que seja a versão, o fato é que o levita consentiu que a sua concubina fosse entregue aos pervertidos sexuais para livrar-se a sua própria pele. De qualquer forma, ele foi absolutamente covarde, mostrando também ele uma grande dissolução pessoal. Os benjamitas abusaram da moça, mataram a moça. E o levita, então, de manhã, quando levantou, abriu a porta da casa, viu a concubina morta. Ele pegou o corpo da concubina, jogou em cima do jumento e foi embora para as montanhas de Efraim, onde ele vivia. Ao chegar em casa, ele esquartejou o corpo da mulher, dividiu em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, mostrando a grande ofensa e o grande pecado que tinha sido cometido pelos benjamitas da cidade de Gibeá. Essa história mostra uma terrível decadência moral. Uma terrível decadência moral. Por quê? Primeiro que o amor tinha se esfriado completamente. Esse homem tinha uma concubina. De alguma forma, ele gostava dela, porque ele tinha ido buscar a mulher. Mas, numa situação de aperto, de ser ameaçado, de ser abusado por pervertidos sexuais da cidade de Benjamim, Benjamim era um dos filhos de José. Era uma das 12 tribos de Israel. Então, nós estamos vendo os benjamitas agindo como os homens de Sodoma e Gomorra. Tal era a dissolução que tinha acontecido nos israelitas nesse momento. Então, havia morrido o amor. O levita, que vejam, representava a instrução da lei, não mostra nenhum amor pela mulher. E ele não permite, mas concorre até para que ela seja lançada às mãos dos pervertidos sexuais. Outra coisa que fica claramente evidente, morreu a identidade da mulher como ser humano. Vejam, o levita e o seu hospedeiro trataram a mulher como um ser inferior. Olha, eu não vou ser abusado, mas ela pode. Tó esse saco de ossos aí, façam dela o que vocês quiserem. A mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. Portanto, eles perderam de vista essa identidade do ser humano do sexo feminino com Deus. E a terceira coisa que morreu foi a imagem de Deus no coração desses homens. Ou seja, o ser humano não mais refletia a imagem de Deus e se comportava como se não tivesse tido origem no próprio Deus, como se não fossem criaturas de Deus. Ou seja, a decadência moral, a dissolução era tal que o ser humano se torna verdadeiramente abjeto. E foi exatamente isso que essa história nos relata. E a terceira história é sequência da segunda. A guerra civil entre os benjamitas e os restantes das tribos de Israel. Vejam, o levita enviou partes do corpo da concubina a cada tribo. Olha, houve pecado muito grande em Israel, como se ele não tivesse pecado. Mandou um pedaço da concubina para cada tribo, e as tribos se reuniram
profundamente chocadas com o que tinha acontecido, verdadeiramente indignadas, as tribos se reuniram para ouvir o que tinha acontecido. E o levita conta o que aconteceu, mas, obviamente, ocultando a sua própria responsabilidade naquele episódio. O pecado cometido foi de tal magnitude que, apesar de o povo de Israel estar completamente corrompido, as tribos, como um só homem, concordaram em castigar a cidade de Gibeá. Porém, os habitantes de Gibeá, benjamitas, das tribos de Israel, se negaram a entregar os malfeitores, os pervertidos sexuais. Ou seja, tinha que haver um castigo, mas os benjamitas se recusavam a entregar aqueles que mereciam ser castigados. Isso levou ao quê? A uma guerra civil. Pela primeira vez, depois do livro de Josué, as tribos de Israel se reuniram como um só homem para atacar um único inimigo, nesse caso, uma das próprias tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E a guerra civil foi tão violenta que a tribo de Benjamim praticamente foi aniquilada. Praticamente foi aniquilada. O finzinho do livro menciona, inclusive, que não havia mais mulheres para os benjamitas que sobreviveram àquela guerra. E a dissolução do povo é tal que os israelitas, para arrumarem mulheres para os benjamitas que sobravam, fazem uma guerra contra Jabes de Gileade. É esse o nome? Fazem uma guerra contra Jabes de Gileade e pegam 400 virgens, mataram todos os outros, pegam 400 virgens de Jabes de Gileade e entregam aos homens benjamitas que restaram. Mas não deu para todo mundo. Faltou mulher. E o que os israelitas falam, então? Olha, nós estamos na época da consagração em Siló. Muitas das nossas sairão em rodas dançando. Nesse momento, quem não tem mulher, ataque, cada um pega a sua e leva. Ou seja, eles ofereceram as próprias mulheres para serem atacadas, para que eles não rompessem um juramento que tinham feito de jamais darem uma mulher para um benjamita. Isso mostra uma dissolução total, absoluta falta de ética, absoluta falta de caráter, ou seja, imoralidade absoluta, afastamento da palavra de Deus. A moralidade, queridos, não é uma questão subjetiva. Os laços que unem uma sociedade, os quais proporcionam segurança aos seus cidadãos, estão arraigados na moralidade. Isso vale para crentes e não crentes. Quando a verdade de Deus é abandonada e os caminhos que parecem corretos substituem os padrões divinos, a sociedade inicia o inexorável caminho para a morte. Provérbios 14, 34 fala exatamente isso. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. A desobediência traz consigo as sementes da própria destruição. O indivíduo que se afasta de Deus passa por um processo de corrupção e decomposição pessoal até a morte. Isso vale para qualquer um de nós. Em decorrência, vale para a sociedade humana do mesmo jeito. O período de Juízes mostra claramente essa verdade. A palavra de Deus expressa os princípios em que os seres humanos precisam basear-se, quer sejam crentes ou não. E eu não posso me furtar a fechar essa aula sem me lembrar do que está acontecendo neste país. Os últimos fatos mostram exatamente esse estado de coisas. Quando você tem
o magistrado máximo do país, anunciando: no ano da eleição fazemos o diabo. O diabo está sendo feito. O caso da Petrobras e a forma como os políticos governistas estão agindo é exatamente retrato dessa dissolução. Nós temos eleições dentro de alguns meses e a manutenção desse estado de coisas não pode permanecer. Nós estamos observando exatamente a dissolução moral deste país pelos governantes que estão dirigindo esse país. E que reflete exatamente a mesma situação do livro de Juízes. Ok, queridos? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, dona Lígia, eu pediria que a senhora terminasse com uma oração, que tenhamos uma boa tarde. Senhor, nós te agradecemos pela aula de hoje, nós te agradecemos porque precisamos tomar consciência, Senhor, de tudo que houve em Juízes e que está acontecendo também no nosso país. Precisamos, Senhor, tomar consciência das nossas atitudes diante do Senhor, das nossas atitudes diante da sociedade. Te agradecemos, Senhor, por esta aula. Pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes a entender que no nosso coração nós guardemos tudo que foi falado aqui e possamos pôr em prática. Te adoramos, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, boa tarde, que vocês tenham um dia adorável e à noite teremos a reapresentação da cantata de uma vez por todas para aqueles que não assistiram. É uma boa oportunidade, é uma cantata belíssima. Vão em paz.